Olá pessoal, professora Vanessa, e essa semana ainda estamos falando de câncer, né? Falamos sobre a primeira semana sobre a prevenção, a real prevenção, estamos seguindo, né, um roteirinho aqui, então sobre conceitos e causas do câncer, alimentação anticâncer, plano de ação anticâncer. E entramos nessa segunda semana falando sobre tratamentos complementares. Então já falamos sobre a prescrição dos nutracêuticos. Hoje nós vamos falar sobre detoxificação no câncer e ainda vai ter essa semana a ozonioterapia no câncer. Lembrando que eu estou usando como base dessas aulas esses 3 livros, né, dois escritos aqui, o primeiro e o terceiro, por médicos, e o livro do meio escrito por um paciente que se dedicou a estudar todos os tratamentos complementares para que ele pudesse usar com ele e também pudesse divulgar essas informações. São 3 livros excelentes que podem e com certeza mudarão a vida de quem tiver acesso a esse material, tá? Então vamos lá. Existe uma frase muito famosa que é chamada assim: você é o que você come. Aí a gente aprimorou um pouco essa frase, porque eu posso comer e não absorver, aí não adiantou. Então você é o que o seu corpo absorve de nutrientes. Então eu preciso comer e preciso ter absorção. E ainda tem alguém que veio e falou: tá, mas você é o que o seu corpo elimina de toxina. Então não adianta também eu absorver os nutrientes, mas eu ter muitas toxinas dentro do meu organismo. Então, resumindo, eu preciso ingerir nutrientes, eu preciso que eles sejam absorvidos e eu preciso ter um bom sistema de detoxificação do meu corpo, porque ao mesmo tempo em que eu estou ingerindo alimentos, eu estou ingerindo toxinas, tá? Olha só, vem essa frase seguinte: com o alimento entram as toxinas, como exemplo aqui os agrotóxicos, os conservantes, corantes, se nós formos pensar em tudo que a gente ingere, muitas vezes bactérias, parasitas, né? Então uma série de coisas que o corpo precisa saber se defender e eliminar, né? E para isso o nosso organismo tem que estar preparado para separar esse nutriente das toxinas e dar o destino correto para cada um, né? O nutriente conseguir fazer com que chegue na corrente sanguínea e vá para as células, e as toxinas elimine via intestinal. O melhor seria, né, que nem precisasse entrar na nossa corrente sanguínea, tá? Aonde então ocorre toda essa eliminação de toxinas? No nosso sistema gastrointestinal, tá? Especialmente no estômago e no intestino. Aí vem aqui: o corpo somente será capaz de absorver os nutrientes se ele estiver limpo. Então entra essa questão em jogo, tá? A gente sempre dá vários exemplos para falar sobre isso, que não adianta eu ficar suplementando muitas vezes se eu não fiz uma limpeza primeiro. Até eu escrevi um e-book, né? Não sei se vocês já acessaram. Quem então não acessou, vou ver se deixamos o link aqui para você acessar. Um e-book falando sobre os 5 pilares da ortomolecular. Então você vai ver que o primeiro pilar, quando a gente vai atender um paciente, é tentar identificar quais são as toxinas, quais são os gatilhos que podem estar intoxicando ou trazendo desequilíbrios para o organismo. E aqui ele deu um exemplo no livro, né? É como na agricultura. Não adianta você jogar adubo e boas sementes numa terra ácida e suja, cheia de lixo. A semente não produzirá uma boa plantação. Aliás, nada nascerá. Já vi outro exemplo também de você ter um peixe nadando num aquário sujo. E aí você tenta tirar o peixe, lavar, limpar e colocar esse peixe no aquário sujo. Ele não vai conseguir ter saúde, ele não vai conseguir se desenvolver, porque o ambiente é sujo, porque o ambiente não está adequado, está tóxico, tá? Então, por isso que o primeiro pilar, na verdade, da ortomolecular é a desintoxicação. Então, quando chega um paciente, a gente tenta fazer esse rastreio para ver se ele tem alimentos que ele ingere que são alérgenos, alimentos que ele ingere que são inflamatórios. Muitas vezes a gente pode ter equipamentos aí no consultório que ajude. No final da aula eu vou falar algumas coisas. A identificar, a gente precisa aprender a identificar quais são essas substâncias tóxicas que podem estar no organismo do nosso paciente, tá? Então, por exemplo,
Nós estamos aqui num país de terceiro mundo, onde tem muitas verminoses, né? A gente tem ascaris, tem diversos tipos de verme mesmo que podem estar no intestino dos nossos pacientes. Temos bastante alimentação que provoca disbiose, então que provoca o crescimento de bactérias ruins, né, de bactérias que produzem toxinas e muitas vezes tomam um lugar ou crescem de forma descontrolada. E aí as bactérias boas, né, que são simbióticas, que fazem a digestão, que ajudam o sistema imunológico a nos proteger, vão perdendo espaço, né? Então, hoje se fala muito de disbiose, tá? A gente pode até gravar uma semana aí só sobre trato gastrointestinal, abordar a disbiose, né, e as diversas consequências de você ter esse problema, tá? Então, não adianta, isso que eu quero que vocês entendam, a gente pegar esse paciente que ele pode ter algumas substâncias que inclusive contribuíram para o câncer, para que ele desenvolvesse o câncer, e a gente não pensar nessa limpeza. E se você fala em prevenção, então, muito mais importante também você fazer durante o ano algum tipo de detoxificação 2 ou 3 vezes no ano, tá? Para limpar o teu trato gastrointestinal. E claro, se você mantiver uma alimentação rica em nutrientes, baixa em alimentos inflamatórios, conforme aquilo que nós conversamos sobre alimentação na semana da prevenção do câncer, com certeza você vai fazer menos intoxicações, né? Você vai dar condições também para os sistemas naturais que detoxificam o nosso corpo funcionarem. Né? A gente detoxifica através do suor, através da urina, através da eliminação intestinal de resíduos. O fígado é importantíssimo para detoxificar. Então, se a gente mantiver isso funcionando com os hábitos de vida adequados, com certeza a gente vai evitar certos depósitos. Então, vamos lá. A desintoxicação melhora a imunidade natural. A gente conversou muito falando sobre o câncer, de que a imunidade é uma questão muito importante, né? A gente viu que a quimioterapia, a radioterapia vão enfraquecer o sistema imunológico do paciente e provavelmente já é um paciente que não tinha um sistema imunológico muito bom porque ele desenvolveu o câncer, né? E se a gente tem um sistema imunológico bom, a gente não desenvolve câncer. Claro que o câncer ele depende de vários fatores, multifatorial, estresse oxidativo, então tem uma série de coisas envolvidas. Mas quem faz, quem gerencia as nossas células, as mitoses, para perceber que existe uma falha, é o sistema imunológico, né? Então não adianta a gente não dar valor para isso. Aí ele fala aqui, ó, não adianta tratar uma pessoa se você não preparar o terreno biológico antes de tudo. Então aquela pessoa começou a quimioterapia, aquela pessoa está fazendo tratamentos, você quer suplementar, quer passar suplementos para ela, então você precisa pensar nessa questão de limpeza antes de passar um tratamento complementar, tá? É preciso primeiro desintoxicar e eliminar todos os agentes contaminantes acumulados. Por isso que eu falo para vocês que sempre, né, como falei do livro, do e-book sobre os 5 pilares da orto, no primeiro a gente vai falar disso, de entender quais são as substâncias que podem estar atrapalhando. A gente fala de hipocloridria, né, que é o mau funcionamento do estômago. A gente fala de disbiose e tem que se preocupar em tratar essas digamos, situações que o paciente pode apresentar. E outra situação que ele pode apresentar é ter um intestino intoxificado. Então aqui tem a frase, a desintoxicação começa pelo intestino, que é um órgão vital, que é também chamado de segundo cérebro hoje. Qualquer livro que você vá ler atualizado, ou qualquer curso que você vai fazer atualizado, vai falar sobre o intestino, sobre a importância de manter esse órgão com bom funcionamento, de não ter constipação, de não ter, digamos assim, diarreias também, de ter um bom funcionamento, uma alimentação equilibrada, tá? Então aí vem a frase, devemos remover os resíduos tóxicos, petrificados, endurecidos e restos alimentares que, porventura, estejam ali no nosso intestino. Gases compactados que estão instalados ao longo do cólon intestinal,
através dos tempos. As famosas incrustações fecais, tá? Eu falei já, fiz uma live e fiz uma aula sobre detox do intestino, tá? Eu até acho que coloquei aqui, ó, mais pra frente, ó, nessa aula aqui, detox do intestino, eu falo sobre, mais detalhadamente, sobre quais são os principais problemas do intestino que justificam a necessidade de você se preocupar em fazer algum tipo de detox intestinal de período em período na sua vida. Eu não sei se vocês lembram, né, dos avós. Aqui no interior a gente tem esse pessoal mais antigo aí, eles faziam, se não me engano, na troca de estação, uma limpeza com sal amargo, eles chamam, né, que na verdade é o sulfato de magnésio. Então, volta e meia eles faziam uso dessa substância que tem efeito laxativo, porque eles diziam que era para purificar o organismo, né? Então, principalmente se a criança ou se a pessoa começasse a apresentar furúnculo, algum tipo de baixa imunidade, eles procuravam fazer, e eles tinham razão nessa questão de limpar, de que o intestino limpo deixa o corpo saudável, de um intestino funcionante, de um intestino que não está com acúmulo de resíduos, melhora toda a saúde, né? Eles não sabiam talvez justificar como nós sabemos hoje, que já estudamos disbiose, que já conhecemos tanto de intestino, hoje nós entendemos tudo isso, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, só terminando esse slide, vamos ter que remover as incrustações fecais, tá? Que já falamos, e remover também fungos, parasitas, bactérias, vírus, toxinas e alérgenos do nosso intestino, tá? Então eu quero mostrar, só definir aqui o que é incrustações fecais, que são resíduos de alimentos que ficam colados, grudados nas paredes do intestino durante anos. Eles formam crostas de fezes, tá? Como se fosse um cimento grudado ali no nosso intestino. O que provoca essas incrustações? Um intestino lento, um intestino constipado? Sim, isso provoca. E como que eu faço também para contribuir com formação de incrustações? Farinha de trigo, então, que é rica em glúten. A gente sabe que o glúten é uma proteína que tem característica de difícil digestão, ela é elástica. Se você já tentou comer um pão sem glúten, você percebe que ele perde aquela maciez, né? Então, falta de fibra e de água, excesso de açúcar e frutose, alimentos com aditivos e estresse. Então, isso aqui é um conjunto de fatores que pode levar às incrustações fecais. Eu quero que você assista esse vídeo, tá? Se você ainda não viu, cuide da sua saúde, vídeo, cuide da sua alimentação, vídeo intestino, desse médico japonês aqui. Essas fotos que eu vou mostrar para vocês, eu tirei desse vídeo. E é muito dinâmico o vídeo, porque você vai vendo as imagens e ele vai comentando as imagens. E é muito interessante. Então, para você que não sabia que o intestino ficava incrustado de fezes, esse intestino da esquerda, ele é um intestino normal, né? Até ele comenta lá no vídeo que é de uma pessoa de 90 anos. Então, não importa a idade. E esses dois intestinos que estão bem ruins, veja o intestino aqui da direita, né? Ele tem uma espécie de buraquinhos que ele formou. E nessas reentrâncias ali, você tem fezes, você tem uma coisa de aspecto amarelado, grudado nesse intestino. Nesse de baixo aqui também, olha como está sujo. Isso ele está fazendo colonoscopia, tá? Ainda ele comenta ali, ó, realmente é um intestino que está muito mal. Esses dois intestinos que não estão bons são de pessoas na faixa dos 30 e poucos anos. Ele comenta isso no vídeo. Ele mostra esse intestino da esquerda com um pólipo. Então, ter pólipos já é um sinal de que o intestino não é saudável do jeito que deveria, né? Então, ali ele mostra um pólipo, que é uma lesão pré-câncer, ele comenta. E aqui à direita ele já mostra uma lesão cancerígena, então já é um tumor no intestino do paciente. Olha ao redor como está sujo, né? Esse intestino de baixo aqui também bem sujo. Então, pessoal, só para você
Algumas pessoas duvidam das coisas quando a gente fala, né? Ah, imagina, não precisa fazer isso, nunca ninguém falou, nunca ouvi isso na graduação. Se você se formou há 20 anos atrás, está esperando que você ouviu essas coisas, que a ciência evolui a cada dia, na sua graduação, você vai ficar muito desatualizado. Tá? Você vai deixar de ajudar muita gente e de se ajudar em relação à saúde. Tá? Então, a gente tem esses problemas, né? Quem não assistiu aqui ao vídeo Cuide da Sua Alimentação, vídeo intestino do Dr. Hiromi Shinya, eu não sei se é assim que fala, tá? Assista, porque vale muito a pena para você se conscientizar de que o detox é importante, muito importante para manter a saúde, tá? Nesse vídeo eu explico um tipo de detox, então se você não tem ideia de como que faz, eu gostaria de fazer um detox intestinal, mas não sei. Aqui tem um bem interessante que nós fizemos juntos no grupo, né? Eu já fiz com o grupo de emagrecimento, a gente entrou aí fazendo o detox. Eu falei, antes de fazer o protocolo, ou de vocês estudarem as aulas sobre os 5 pontos que a gente precisa avaliar para que um paciente possa ser ajudado no emagrecimento, né? Os fatores neuronais, os fatores hormonais, onde eu devo buscar para equilibrar esse paciente, é isso que o curso aborda. Eu falei, nós vamos fazer detox, seguindo aquela ideia de limpar primeiro, para depois entrar com os nutracêuticos, para depois avaliar o paciente aonde ele tem necessidade de reequilíbrio, nesses 5 pontos que nós estudamos no curso. Então assista, que você vai ter um detox aí, uma opção de detox para você realizar. E também para você passar para os teus pacientes começarem uma mudança. Tá? Existem outros, se você buscar aí profissionais, tem mais profissionais falando sobre detox também. Esse é o detox do intestino. Existe o detox do fígado, que meus alunos também sabem, que eu vivo falando, que é para retirar as pedras da vesícula. Ele limpa o intestino também, mas ele limpa fígado também. Tá? Esse é um outro detox específico para limpar fígado para quem tem esteatose. Esse que está gravado aqui é do intestino, não é tão agressivo, porque no detox do fígado tem um dia de laxante, então vocês vão ver que nesse aqui ele é um pouco mais longo, mas ele é bem fácil de fazer, ele é bem tranquilo de fazer. Tá? Primeiro você vai usar suco de batata, depois você vai usar chás e por último vai fazer uma dieta detox. Tá? Bem interessante, nós fizemos junto no grupo e foi muito bom. Outro tipo de limpeza também que tem no livro do câncer, ele fala o seguinte, que dá para você fazer uma limpeza com enema de café como meio de detox. Então é uma terapia muito aceita e o enema é a introdução do líquido de café orgânico, tá? Você faz um preparado, uma solução com café orgânico e introduz no reto para lavagem, como se você estivesse fazendo uma lavagem, né, com um enema mesmo, com o líquido de café, tá? O líquido deve ficar dentro do corpo por aproximadamente 15 minutos, quando os sistemas enzimáticos do fígado são estimulados e o fluxo de bilis aumenta, levando consigo a maior quantidade das toxinas. Ao eliminar o líquido, o corpo elimina também os resíduos tóxicos da parede do reto e do intestino. Então, esse detox, chamado terapia de Gerson, ele é utilizado antes do ozônio retal. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de ozônio. E o ozônio ele tem assim, algumas vias de utilização. Então, quando que a via retal é interessante? Ela é interessante quando eu quero ter um efeito sistêmico do ozônio. Tá? Então, eu posso fazer a grande autoemoterapia, que é através da veia. Então, eu vou ozonizar sangue aproximadamente 200 ml e reintroduzir no paciente. Ou então, a pequena autoemo, que eu vou retirar um volume pequeno de 5 ml e vou injetar no músculo. E eu posso ter a opção de fazer via intestinal o ozônio. Então, antes de eu fazer o ozônio intestinal, o protocolo de praxe é fazer essa terapia de Gerson, essa limpeza com enema de café, tá? Por isso que está escrito aqui. Deve ser feito sob supervisão de profissional especializado, como meio de detoxificação antes de fazer a aplicação semanal do ozônio retal.
E o ozônio retal ele tem indicações para principalmente disbiose, problemas, todas as doenças intestinais, câncer intestinal e também outros tipos de doença, porque afinal ele é sistêmico, vai sofrer absorção no intestino, tá? Então ele vai falar assim, com as paredes do reto e do intestino limpas e sem restos de fezes, a absorção do ozônio é muito maior e a sua eficácia também. E olha só, por que é tão importante eu fazer detox do intestino? Tá? Então aqui ele fala, ó, relação do intestino do sistema imunológico. Aproximadamente 80% das células do sistema imunológico estão alojadas na parede do intestino, pois é neste órgão, né, pessoal, que parte das toxinas é detoxificada. Por quê? Porque a maior parte delas vem da alimentação, como a gente tem falado. E olha o detalhe aqui de quem está fazendo quimioterapia. A quimioterapia destrói o sistema gastrointestinal e imunológico. Quem acompanha paciente com câncer sabe disso. Quais são os principais efeitos adversos da quimioterapia, pessoal? Né? Que é queda do cabelo, é enfraquecimento das unhas. Sim, mas a gente tem queixa de vômito e diarreia na maioria dos pacientes. A gente tem que observar, inclusive o médico sempre recomenda para o familiar, se o paciente tiver febre, para que ele vá com urgência para o hospital. Por quê? Porque pode dar uma baixa nas células imunológicas, pode ter baixa de leucócito, pode ter baixa de plaqueta, porque a quimioterapia ela vai ser mais eficiente naquelas células que se multiplicam mais, porque o objetivo dela é pegar a célula tumoral, que é uma célula altamente tem um metabolismo alto de multiplicação, de crescimento. Então, outras células no nosso organismo que também têm esse perfil, como as células da mucosa do trato gastrointestinal e as células sanguíneas, que estão em constante replicação, a quimioterapia vai afetar muito mais. Então, a imunidade do paciente com câncer, ela é muito agredida, muito afetada pela quimioterapia e o sistema gastrointestinal também. Então, é preciso que a gente se preocupe em reforçar, em proteger o trato digestório do paciente, né, através de suplementos, e a gente deixe uma alimentação adequada e a gente faça desintoxicação nesse paciente, para que a imunidade dele melhore e para que o trato gastrointestinal melhore também, tá? Quando isso ocorre, então, quando a quimioterapia afeta as células imunológicas, o paciente pode morrer de qualquer infecção oportunista, por mais simples que seja. Né? O paciente pode morrer de candidíase, pessoal. Tá? Nesse livro ali do meio que eu mostrei para vocês, que o paciente aqui relata, né, o livro, escreve o livro, ele conta que ele estava quase morrendo com um fungo no esôfago, logo onde ele tinha o câncer. Ele começou a fazer quimioterapia, a imunidade dele baixou, e ele pegou um fungo oportunista e não estava respondendo, não respondia ao antifúngico. E eles estavam já com uma expectativa muito ruim no quadro clínico dele, quando ele decidiu fazer ozônio para ajudar o sistema imunológico a vencer. E ele diz que deve muito a isso, ele ter conseguido vencer aquela infecção oportunista, ao uso do ozônio, e ter conseguido preservar o esôfago. Então ele não fez cirurgia de retirada de esôfago, apesar de ter um câncer ali, e ter vencido, né, contribuiu para que ele conseguisse vencer o tumor aí, fazendo a químio, fazendo o ozônio e fazendo tudo aquilo que eu estou falando para vocês, e mais um pouco que tem no livro dele, que quem gostou pode comprar e ler, tá? E por último, vamos falar dos metais pesados. Então, é outra preocupação também que a gente tem na orto, a questão de metais tóxicos no organismo, e eles são gatilhos para diversas doenças crônicas, e muitas vezes as pessoas não relacionam, não fazem essa relação. Por exemplo, que o chumbo causa hipertensão arterial, né, que o alumínio causa Alzheimer, que o alumínio causa depressão, mas as pessoas não preferem ignorar essas ideias ou esse tipo de situação e já ir prescrevendo medicamento, prescrevendo nutracêutico. Então, assim, o que seria o ideal? Né? A gente poder dosar
achar um método de dosar os metais. Olha só o que ele fala aqui, aproximadamente 20% dos cânceres têm origem genética, os outros 80% são de origem epigenética, ou seja, fatores externos e ambientais que interferem no corpo. Nós já falamos muito disso lá na primeira aula sobre câncer, né? Quem não viu toda essa jornada, gasta um tempinho aí no final de semana que vale muito a pena ver o raciocínio todo que nós estamos fazendo em cima do câncer. E uma das principais fontes de intoxicação do corpo que pode contribuir para o câncer são os metais pesados. Então, desde o mercúrio das amálgamas, se você tem amálgama nos dentes, procure retirar aos poucos, tá? Tem dentistas, inclusive, chamados dentistas biológicos, hoje que eles se preocupam em fazer uma retirada dessa amálgama de forma mais segura, tá? Porque a amálgama é cheia de chumbo e você não deve manter isso na sua boca. Antigamente, né, uns 15, 20 anos atrás, não existiam as resinas, então quem precisava tratar um dente colocava essas amálgamas, tá? Então, terrível fonte de chumbo. E outras formas de a gente ter esses metais tóxicos entrando no nosso organismo, mesmo a gente não trabalhando em nenhuma empresa com esses metais, né? Tem canos de chumbo. A gente pode consumir peixes contaminados, a gente sabe que os oceanos estão contaminados, né, gente, por metais pesados. Utensílios de cozinha de alumínio, panelas, etc. Vacinas, tá, que contêm metais, não são todas, mas algumas contêm. Pesticidas, produtos de higiene e cosmética convencional, que contêm derivados do petróleo, principalmente. Cigarro, poluição, às vezes no ambiente que você vive, né, através do ar, tem metais tóxicos, aditivos alimentares, medicamentos, águas procedentes de minas e indústrias e outras águas não tratadas. Então, são N fontes de intoxicação por metais, tá? Uma forma que é considerado padrão ouro para você avaliar metais tóxicos e que também avalia metais nobres. Então, no laudo vem os metais tóxicos e os metais nobres para ver se você também não tem deficiência. É o mineralograma do cabelo. É um exame muito fácil de fazer. Ele não é daqueles mais caros, só que também não é dos mais baratos. Então, é um valor intermediário. Mas ele é excelente para você faz a coleta do cabelo, aproximadamente 2 dedos da raiz. Então, você corta o cabelo, depende do kit que você vai pegar. Mas o kit ele tem um peso ideal, então ele tem uma balancinha que você monta como se fosse um tipo de papel, e aí você coloca o cabelo em cima, a hora que a balancinha virar é porque atingiu o peso. E aí você encaminha isso para o laboratório, que vai te mandar o laudo depois de um tempo, relatando aí, como eu falei, a presença de metais tóxicos e a presença de metais nobres. Existe um equipamento que está sendo usado também no Brasil, muito interessante. Tem colegas farmacêuticos que eu conheço que utilizam e estão muito felizes com ele, chamado Oligoscan, sem fazer propaganda aqui porque eu não ganho nada, né, pessoal? Mas só falando para vocês que o laudo sai na hora, não é invasivo, utiliza a mão, eu não sei se é a mão ou são os dedos, para que você faça através de absorbância, a mesma técnica lá do espectrofotômetro, que vai jogar luz, né, através do comprimento de onda, vai atingir os metais e vai fazer um laudo também com esse mesmo estilo, colocando a presença de metais tóxicos e a presença de metais nobres. E aí você tem o laudo na hora e você pode avaliar se o paciente precisa fazer algum tipo de desintoxicação de metais e se ele precisa também fazer reposição dos metais nobres. Tá? Então, importante identificar. Então, coloquei aqui 2 formas para vocês de identificar. Dá para pedir metais no sangue? Dá, não é tão seguro. E também na urina, né, pessoal? Também não é tão seguro, porque esses são veículos de passagem dos metais. Se vocês lembrarem da aula, os metais não ficam depositados em sangue, a maioria deles. Eles depositam em tecido. Então, urina e sangue são veículos, são, digamos assim, locais que o metal está só passando, ele não vai se depositar ali. São interessantes para intoxicações agudas, onde existe uma alta quantidade
de metal, e aí na urina e no sangue vai aparecer e você vai perceber. Mas para intoxicação crônica, não são os melhores exames o de sangue e de urina, porque pode não ter níveis tóxicos na urina e no sangue, mas ter níveis tóxicos na célula, que é onde eles se depositam, tá? Então aí, se você conseguir um método bom de detecção, você pode depois utilizar algum método também para tratamento, tá? A gente pode usar fitoterapia, tem homeopatia, produtos e aparelhos quânticos, tá? Biorressonância, suplementos nutricionais. Então, na horta a gente usa suplementos que são quelantes, que são competidores, que competem pelos mesmos locais no corpo com esses metais. Então, a gente consegue fazer algum tratamento para tentar retirar esses metais do organismo, tá bom? Então, espero que tenha sido interessante para você entender a importância do detox no câncer e também como uma forma de prevenção de doença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aí você vê os vídeos que eu estou postando, você recebe as notificações, ativa, né, para receber notificações, faz comentário, coloca pergunta, pessoal, porque aí eu posso responder nas lives, né? Domingo tem live, e aí se você tiver dúvida, a gente conseguir visualizar antes, a gente já vai responder na live, né? E aí a comunicação melhora, tá bom? Obrigado por ficarem até aqui. Continua acompanhando que ainda tem aula do ozônio. Um abraço.